primeiro sacramento da iniciação cristã, que abre as portas para todos os outros, é o sacramento do batismo. Então, batismo significa entrar na igreja, fazer parte da igreja, e a partir daí você dá o seu testemunho de fé. Por isso é o fundamento da vida cristã. E o fundamento como da vida cristã, ele vai abrindo as portas para todos os outros sacramentos. Que pelo batismo você tem deveres e direitos para com a igreja. O problema é que as pessoas só veem os seus direitos e esquecem dos deveres. Então você hoje, quando a igreja fala do batismo de criança, quem tem que ter a fé para que esse batismo aconteça? A grande maioria pensa que a fé principal é dos pais. Não, a fé principal são dos padrinhos. Que os padrinhos vão assumir a paternidade espiritual da criança. Espiritualmente, eles são os pais responsáveis diretos pela fé. Já quando se batiza em adulto, é o próprio adulto que assume a sua fé publicamente. Por isso a diferença de batismo de criança, batismo de adulto. A celebração não é a mesma, não pode ser a mesma, porque a criança é levada pelos pais e os adultos procuram a inserção na vida da igreja. Por isso pedem o batismo. Por isso o batismo é inserção na vida cristã. A partir do momento que você é batizado, você tem o direito de que a igreja não pode negar os sacramentos que você vier a pedir, desde que você esteja preparado para recebê-los. A igreja vai exigir de você uma preparação para os outros sacramentos, mas é direito seu, se você quiser receber. Então, dentro do batismo, a gente vai olhando, vai percebendo que há diversas fórmulas de batismo, por imersão, há simplesmente jogar água, que é o mais convencional, na cabeça daquele que é batizado. E isso significa, quando a gente joga água na cabeça, não quer dizer que a gente não tenha feito a imersão. Porque jogando na cabeça, a gente está dizendo que a gente está molhando todo o corpo da pessoa. Porque a gente molha o cérebro, e molhando o cérebro é todo aquilo que comanda todo o corpo da pessoa. E aí nós vamos vivendo aí assim, você se torna, deixou de ser criatura para ser filho amado de Deus. Então agora você entra na história da salvação e faz parte dessa história em Cristo Jesus. E aí o sacramento, o que é o sacramento? É tornar sagrado. Imprime caráter. Aquilo que é dado não pode ser tirado. E vai penetrar no mais íntimo da pessoa. Então é a marca indelével, ou seja, a marca que não pode ser tirada. Ah, mas eu mudei de religião. Continua sendo católico batizado. Você pode mudar, aí vem algumas igrejas protestantes e é um novo batismo. Não, é o batismo da igreja católica que prevalece. É o primeiro batismo que você recebeu. Esses outros sinais que as igrejas apresentam são apenas um sinal de confirmação que você aderiu àquela religião. E aí você abandona publicamente a fé católica, mas não perdeu o sacramento do batismo, por causa dessa marca indelével que traz o sacramento. Que imprime caráter, o que imprime caráter está cravado na consciência e no íntimo da pessoa. Por isso o batismo vai ser sempre assim, uma economia de salvação. O que significa essa economia de salvação? Você tem a aliança com Deus renovada. E essa aliança renovada vai ser o sinal da sua transformação. Tudo que você fizer vai te levando o quê? A viver a sua fé. Essa aliança vai sendo renovada conforme você vai crescendo na sua fé. Na sua participação na vida da igreja, você vai refazendo a aliança do batismo. O batismo deveria ser o sacramento
mais aprofundado dentro da fé católica, para que a gente entendesse que a gente não entrou numa religião por acaso. A gente entrou numa religião que tem os fundamentos, tem todo o Antigo Testamento como base e tem toda a realidade histórica da humanidade. Então a gente está vivendo a nossa fé. Por isso você entra na igreja pelo batismo, que vai ser praticamente a iluminação da sua fé. Então a igreja vê, né, se a gente olhar no Antigo Testamento, a gente pode ter, por exemplo, a Arca de Noé. Ali foi uma nova aliança, e aí um novo renascimento. Pode-se dizer que ali é um sinal de batismo. Renascer de novo, então trazer de novo toda aquela humanidade a um processo de conversão, de iniciação na fé e caminhar como comunidade. Então o batismo vai ser sempre uma ligação de fé e uma ligação de testemunho. Você vai testemunhar aquilo que você recebeu. E aí você vê que no batismo você recebe os dons do Espírito Santo. Todos os dons do Espírito Santo você recebe dentro do batismo. E aí você vai simplesmente, a cada aliança que você vai fazendo, você vai reavivando esse batismo. Daí, se você observa, né, a celebração do batismo, vão ter alguns sinais que vão marcando todo o processo de uma caminhada que a gente tem. Por isso, quando a gente vai para o batismo, a gente usa o termo catecúmeno. Então, é aquele que está se preparando para receber a fé. E aí você começa, o primeiro sinal do batismo é o sinal da cruz, que é a marca de cristão. Então, é lembrar que o Cristo morreu na cruz, aí a gente vê o sinal da Trindade, que o Pai nos criou, o Filho vem para perdoar os nossos pecados e o Espírito Santo vem para reavivar em nós ou trazer para nós os dons do Espírito Santo. Então, dentro de nós, pela marca do cristão, nós estamos assim, participantes do mistério da salvação. E aí no batismo não pode faltar o anúncio da palavra, mesmo que seja de criança. Os padrinhos, os pais vão ouvir o anúncio da palavra. Então, a palavra tem que ser proclamada, porque é por causa da palavra que nós hoje manifestamos a fé. Depois vem as unções, que é a unção, que a gente diz pré-batismal, com o óleo do batismo. E depois vem, do batismo é como se diz os antigos, né? Que é preparar para a batalha. Então, quando você é ungido, quando nas grandes batalhas os cristãos que eram mais fracos contra os gladiadores, eles banhavam o corpo com óleo e eles escorregavam mais e conseguiam vencer homens que eram muito mais fortes do que eles. Esse é o sentido da unção que é dada no pré-batismo, que é aquela unção que a gente faz no peito da criança, que é perto do coração, para que todo o corpo esteja ungido. Depois tem a renovação das promessas do batismo e vem o batismo com as águas, onde é o sentido de purificação, desligar o pecado original e trazer uma nova para o cristão. Depois vem a unção, né, com do crisma, que às vezes as pessoas dizem que é o crisma, mas não é. Confirmação. É confirmar a aliança que Deus faz conosco. E nessa confirmação, a gente está confirmando a plenitude do Espírito Santo na vida daquela pessoa, para que depois, mais consciente, ele vai receber a unção do crisma num outro sacramento. Depois a veste branca é como se você tivesse revestido de pureza para você evitar os pecados do mundo e a graça de Deus. Depois vem a vela, né, como um sinal de que a luz de Deus entra na sua vida. Em algumas comunidades a gente faz sal,
que é o gosto pela vida, você gostar de viver, querer assumir a sua vida para que seja realmente um sinal da graça, da misericórdia de Deus. E aí se deixa de ser catecúmeno, mas você agora já é um cristão. Aí vivemos esse sacramento do batismo, que vai sendo vivido gradativamente. Então agora você está verdadeiramente inserido na vida da igreja. Agora você tem os direitos e agora você tem os deveres também. E aí você tem que observar sempre que nós muitas das vezes queremos muito mais os direitos, esquecemos os deveres. Então o verdadeiro batizado é aquele que sabe ter a coerência de ter a fé e as obras. Que aí você vai estar vivendo o seu batismo.